Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos gravar só mais esse vídeo. Esse vídeo é de número 181. Livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão, Modo de Ação do Obsessor. Pois bem, sequência. Então naquele momento ali, eu elevo o pensamento a Deus, a Jesus, aos mentores espirituais, invoco os bons espíritos. Estou em condições de invocar os bons espíritos? Também não, mas eu invoco. De repente eles me apresentam, se fazem presente a minha audição ou a minha vidência. Agora, não basta eles se fazerem presente, porque eles podem me enganar. As trevas podem se passar pelos mentores espirituais, a aparência. Então, o médium é que tem que saber se realmente é ou não é. Mas eu, devido à experiência, à disciplina e esses anos todos na doutrina, eu consigo identificar o verdadeiro do falso. E eu me levanto, aplico o passe na pessoa, como se nada estivesse me acontecendo. Porque o amor, ele está acima de tudo. O amor, ele está acima de tudo. Nós temos que pensar da seguinte forma: se ali naquele momento eu estou doente da matéria física, é óbvio que eu não terei condições de me levantar de um leito e aplicar um passe numa pessoa. Mas, naquele momento ali, eu sei discernir, né, uma coisa da outra, de que a minha enfermidade não é física, e sim é da alma. E por ser da alma, está relacionado à minha imoralidade. Então, quanto mais eu trabalho no bem, melhor eu me sinto. Mas eu me fortaleço. Eu fortaleço a minha moral. E isso nos é dada a oportunidade. Nós só precisamos erguer a fronte, arregaçar as mangas e ajudar o próximo, mesmo não nos sentindo em condições. Mas é preciso ter conhecimento. Sem conhecimento, faça apenas uma oração pela pessoa onde você estiver. Não façamos graça, não, porque o negócio não é brincadeira. Nem sempre, porém, a ação do obsessor é fria e calculista. Nem sempre ele age com premeditação e com requintes de crueldade. Isso é relativo. Isso é relativo que o Sueli está dizendo aqui, tá? Quando eu digo isso é relativo, não significa que eu estou discordando de Sueli, não. Pelo amor de Deus. O que eu estou querendo dizer é que existe milhões de situações vinculadas ao processo qual cada qual dentro do nível evolutivo se encontra. Deu para você entender? Por isso que eu digo que é relativo. O Sueli está dizendo aqui, ó. Nem sempre, porém, a ação do obsessor é fria e calculista.
tem sim obsessores que agem com total, entendeu? Frieza, e eles têm alguns obsessores que são calculistas, entendeu? Nem sempre ele age com premeditação e com requinte de crueldade. Tem obsessores que agem sim com premeditação e com requintes de crueldade. Tem obsessores que são cruéis. Tem obsessores que são totalmente insensíveis. Isso, gente, não significa que nós estamos contra o que Sueli está dizendo. Não, nós estamos tentando mostrar que existe sim esses outros. Nem sempre, porém, a ação do obsessor é fria e calculista. Nem sempre é. Tem sim diversas formas. Nem sempre ele age com premeditação e com requinte de crueldade. Age sim com premeditação e com crueldade. Muitos. Não é generalizando. Há obsessões, sim, que apresentam essas características. Mas observa só para você ver. Ao mesmo tempo que ela disse que não, ela aqui já procurou consertar um pouquinho. Há obsessões, sim, que apresentam essas características. Mas nem todas, é o que nós estamos tentando dizer, devido à desigualdade evolutiva, devido ao processo, o qual cada qual encontra ali preso um no outro. É o crime, enfim, o que levou o indivíduo, às vezes, por exemplo, às vezes em vidas passadas você matou só o meu passarinzinho, né? Mas às vezes também você derrubou o meu castelo, às vezes você derrubou 10 prédios meu, aí pode ter certeza de que se você matou só meu passarinzinho, eu vou te cobrar menos. Dá para você entender assim? Se você derrubou só o meu castelo, aí já eu vou te cobrar um pouquinho mais. Se você derrubou 10 prédios, aí pode ter certeza de que eu vou pegar no teu pezinho. E vou fazer cosquinha nele ainda. Bem devagarinho assim, ó. Tic, 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 tic. E vou puxar o teu pé debaixo da coberta. Pode ter certeza disso, né? Então, mas nem todas, né? Existem aquelas outras em que o algoz atua como que enlouquecido pela dor, pela angústia e sofrimento. Não tem condições de raciocinar com clareza e sofre até mais que o obsidiado. É lógico, porque ele ali encontra-se numa perturbação tão grande por ele ter sido prejudicado, que aquela dor imensa no coração dele, ele age de certa forma sem perceber que está agindo daquela forma. Sua ação é desordenada, irrefletida, e ele sabe apenas que deve ou tem de pedir contas ou de vingar daquele que o tornou infeliz. Isso também é relativo, porque tem obsessores que o ódio dele é tão grande, mas tão grande, que ele desconhece por que está perseguindo
aquela pessoa, devido ao excesso de ódio que o levam à cegueira. Ele se vê cego de ódio, que ele perde o sentido, perde a noção da realidade, né? Então, deixa eu ver aqui, eu acho que eu vou novamente. Sua ação é desordenada e refletida, e ele sabe apenas que deve ou tem de pedir contas ou de vingar daquele que o tornou infeliz. Não tem noção de tempo. Verdade. Muitos obsessores não têm noção de tempo, de lugar. Às vezes esqueceu-se do próprio nome, ensandecido pelas torturas que o vitimaram. É verdade, isso aqui é verdade. Tem obsessores que o ódio é tão grande, né, que ele perde o próprio nome. Não é que ele esquece, ele perde. Ocorre nele um estado de amnésia. Agora, é bom dizer isso, que também há muitas vítimas desses obsessores, que são as obsessões crônicas desde o berço, que eles também são totalmente, vamos dizer assim, ensandecidos, eles são totalmente assim desestruturados, muitos não sabem nem o próprio nome. Toda hora eles perguntam, principalmente para os assistentes sociais que os atendem: como que eu chamo? Como que eu chamo? Qual é meu nome? Às vezes, as pessoas que lidam com esses nossos irmãos em hospitais psiquiátricos, às vezes pode pensar que eles ali estão brincando, mas não é. Aquilo ali é uma manivela, é um processo repetitivo. Tudo que ocorre com o obsessor ocorre com o paciente, porque ali o obsessor está tão preso àquele nosso irmão que o que resta às pessoas naquele momento a fazer, de fato, é orar. Porque se não ora, complica até para aqueles que assistem aquelas pessoas. Oração dobrada. Vigilância dobrada. Principalmente esses que lidam com essas pessoas em hospitais psiquiátricos. Você lida com pessoas em hospitais psiquiátricos? Sim. Então ore, vigie, policie os pensamentos, policie os sentimentos, os desejos, policie. Porque se você não sabe, fique sabendo. Esses irmãos obsessores, eles podem também passar a te perseguir e te levar àquele mesmo quadro. Desde que, a partir do momento que te perseguindo, note eles uma desestabilidade no teu comportamento moral, que são todos esses desequilíbrios éticos, morais, comportamentais, esses sentimentos, desejos. Deu para você entender?
Então, muito cuidado, porque de cuidador, você uma hora pode estar lá no lugar daquele paciente, como também paciente. Por quê? Porque não orou, porque não vigiou, porque não policiou os pensamentos, porque não conteve os desejos e nem os sentimentos. Olha para você ver como são as coisas. Porque a sintonia é vibração, é energia. Então, muitos não têm consciência do mal que estão praticando. Perfeitamente. Muitos obsessores não têm consciência do mal que estão praticando, porque eles agem com uma certa intensidade, às vezes desnecessariamente. Podem estar sendo usados por obsessores mais inteligentes, é verdade, e mais cruéis que os atormentam, é verdade. É o caso, aqui nós podemos comentar a respeito dos espíritos metamorfoseados através da hipnose, que recebe-se o nome de ovoides. Nós já tratamos desse assunto em outros vídeos. Quantos espíritos ovoides existem, manipulados, vinculados a determinados espíritos? Porque é preciso entender que um obsessor pode ter vários obsidiados no corpo físico. Então, para manter aquele controle todo, o que esse obsessor faz? Ele automaticamente, ele auto se proclama chefe das trevas, e ali ele hipnotiza vários espíritos que ele os tem como inferiores, e ele implanta naquelas tuas vítimas aqueles ovoides, significando que a partir daquele momento aqueles ovoides são células daquele obsessor à distância, comandado por aquele obsessor à distância. Existem pessoas no corpo físico que possuem 4, 5, 8, 10. Eu já tive a oportunidade de ver pessoas até com 12 ovoides no corpo perispiritual e físico. Quantas pessoas, de uma hora para outra, eclode determinados tumores, determinados cânceres no corpo físico, proveniente da presença insistente e persistente daquele ovoide naquele órgão físico. Também proveniente das imoralidades e das predisposições daquele paciente. É a imoralidade que levam esses nossos irmãos a instalar no organismo físico e perispiritual dos encarnados esses ovoides. Esses ovoides são espíritos que, num trabalho, eles ali são reduzidos a uma forma como se fosse um ovo cheio de tentáculos, como se fosse um polvo, que eles implantam no perispírito e no corpo físico do encarnado, e dali em diante aquele ovoide com aqueles tentáculos suga, como se fosse um vampiro, todas as energias vital
daquele encarnado, levando o encarnado a desencarnar de uma forma terrível. Uns desencarnam obesos demais, outros desencarnam magros. Se tinham 100 quilos, desencarnam com 15 quilos. É o desejo do obsessor que prevalece sobre aquela célula que é o ovoide, levando-o, aquele ovoide, ao sugar a energia vital daquele encarnado, também depositando o desejo de vingança nas células do organismo, no sistema endócrino, no sistema nervoso, emocional e psicológico, e em outras em outras células do corpo físico, desagregando e desestruturando cada vez mais o organismo e deformando o organismo da pessoa. Ai, gente, existe tanto modo de ação dos obsessores que vocês nem imaginam. Vocês podem pensar aí, eu digo de vocês, tudo que o Luiz está falando é tudo palhaçada. Não tem problema. Eu não me preocupo, eu não me importo com isso. Digam mesmo que é palhaçada. A Vera, se fosse, gente, eu daria graças a Deus se fosse tudo palhaçada que eu estou dizendo aqui. Pelo menos, ufa, graças a Deus, tudo que eu disse é palhaçada. Mas eu posso dizer para você uma coisa. Não é palhaçada. Eu ainda não estou dizendo nada. Quantos milhões de modos de ação dos obsessores, como eles atuam, como eles agem no nosso organismo físico, perispiritual, mental, os nossos comportamentos, nossas atitudes, como nós nos comportamos, como nós nos portamos, como nós agimos. Você entendeu? Às vezes, não vou dizer não, né, vó? Isso não vou dizer não. Então, enquanto os obrigam a, por sua vez, atormentarem os que são objetos de vingança ou ódio, obsessores que também são obsidiados, conforme comentamos no capítulo 5. Então, obsessores que também são obsidiados. Olha só para você ver. Um obsessor obsidia outro obsessor. É nesse caso aqui que nós estamos dizendo. Porque é preciso entender que esse tipo de ovoide manipulado por esses espíritos das trevas através da hipnose, né, que é o hipnotismo. Esses espíritos ovoides são vampiros. Vampiros não, são vampiros, mas são obsessores que permitiram serem pegos por outros obsessores mais terríveis que eles. Foram reduzidos àquela forma de um ovo introduzido no perispírito, no corpo físico do encarnado. Ali ele, nutrindo as energias vitais do encarnado, sob o comando de um outro obsessor que encontra-se à distância. E isso, quantos milhões de pessoas nesse exato momento não se encontram com
ovoides no seu corpo perispiritual, no seu corpo físico. Quantos milhões? Eu mesmo conheço algumas pessoas que possuem no corpo físico e na alma e na mente ovoides controlando estas pessoas. A inatividade física, ao comodismo, na ignorância, no orgulho, no egoísmo, na vaidade, na arrogância. Mas isso é possível? Modo de ação do obsessor. Eu não estou dizendo nada ainda. Nós vamos deixar para o próximo vídeo, no próximo dia.